Quero de novo. Ai, cara, de novo. Ai, Ramon. Mano, vamos deixar sem, cara. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resenha. Imagina você montar um canal, conversar com outros criadores de conteúdo que serviram de inspiração para você. E no vídeo de hoje, nada mais, nada menos que o Jonathan do canal Gol de Canela. Seja bem-vindo, Jonathan. Poxa, muito obrigado, cara. Que honra, viu? Que honra ter o bordão, entre aspas, assim, propagado, né? Bacana demais. Muito obrigado mesmo, cara. Fiquei honrado mesmo, de verdade. Não, e vou te contar um segredo. Tenho certeza que muitos dos que estão acompanhando a gente agora reconheceu a vinhetinha. Reconheceu, eu tenho certeza, cara. É um déjà vu. E Jonathan, para acompanhar a gente nesse papo, tem dois Zé Ruela aqui, que é a nossa dupla de três, o Ramon e o Patrick, que, cara, também curtem muito vocês. Ramon e Patrick, chega mais, galera. Vamos tirar aquela resenha. Salve! E aí, galera? Beleza? Tamo aí. Cara, Mais um dia. mais um dia. E eu tenho certeza que vocês reconheceram a vinhetinha. Eu tenho certeza, cara. Claro. Quem conhece? Para falar de futebol e de maneira mais alternativa do que o pai do futebol alternativo do Brasil? Pô, Jonathan, tá aí. Poxa, que moral, mano. Pô, na moral, não fala isso não, cara. Senão não durmo não, pô. Já não dormiu de ontem para hoje? Já não vai dormir hoje de novo. Então, cara, de novo, cara. Não, mas um prazer imenso falar com vocês. Eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento. É muito mais do que visualizações, é muito mais do que qualquer outra coisa. É ter esse carinho, assim, de pessoas que acompanham o canal. Isso não tem preço, cara. Eu só tenho a agradecer mesmo. Já ganhei a noite só no início dessa gravação aqui. Pô, a gente agradece. Você teve a humildade de nos responder lá no Instagram. Eu sei que você deve receber inúmeras mensagens. Você teve um probleminha com a sua conta antiga, que a gente estava conversando. E depois a gente vai falar disso daí. E o cara foi lá, respondeu, conversou com a gente e tal, e tá aqui conversando e batendo aquele papo, e vamos tirar aquela resenha que o canal é para isso. E, Jonathan, vamos voltar quando você era um Johnnyzinho, pequenininho, lá em Guarulhos, perto do shopping ali. Você já sonhava algo voltado para o futebol, na parte de comunicação, seja jogador, ou você vislumbrava as coisas diferentes? Porque a gente tem cara aqui que trabalha com vendas que adora uma esquina. Então talvez você, não sei, você pode vislumbrar coisas diferentes. O que você tem a dizer do que você era lá, menininho, para o Jonathan que é hoje? Cara, assim, acho que como grande parte de quem trabalha com futebol, eu sou um jogador de futebol frustrado, né? Meu sonho mesmo era ter sido jogador de futebol. Mas aí a bola era muito redonda, eu percebi que as canelas não ajudavam muito, e, né, a velocidade já não era a mesma dos outros. Aí eu falei assim, aí quando eu tinha, na verdade, eu fui criado na Paraíba, né? E aí, quando eu mudei para Guarulhos em 2010, 2009, 2010, aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa relacionada à comunicação para estar dentro do futebol. E graças a Deus tá dando certo, né? Eu sempre tive o sonho de trabalhar de alguma forma com futebol e Deus foi muito fiel comigo. De alguma forma, ele me deu essa oportunidade, que é através do Gol de Canela, que hoje já não é mais só um canal, é uma marca, uma referência em alguns aspectos e é motivo de muito orgulho, né? É um motivo que eu tenho deixado aos pouquinhos de ter um grupo aí, de juntar uma galera que gosta dessa parte do lado B do futebol, né? Que é fácil falar dos grandes centros, difícil é falar do pequenininho, das ligas menores, que tem uma audiência não tão propagada, até por falta de espaço mesmo. Não, com certeza. Tanto que eu acho que um dos melhores vídeos que você fez, já deve ter um ano, para mim, tá? Meu ponto de vista, 1 ano ou 2 anos, você fez de seleções alternativas, que eu não vou lembrar o nome das seleções, mas eu lembro bem de uma que fazia parte um pedaço dos Estados Unidos, um pedaço do Canadá, que não era uma seleção oficial da FIFA. Cara, eu achei aquele espetacular, cara. Eu gostei bastante. E confesso que eu já assistia, mas a partir daquele vídeo eu comecei a acompanhar um pouco mais o seu trabalho e falei, caralho, que coisa maneira, meu. Eu achei muito louco.
Então, o futebol a gente precisa entender, de certa forma, Kleber, que ele foge, a gente precisa fugir um pouquinho da casinha, sabe? Uhum. A gente precisa enxergar que é muito mais do que Real Madrid, Barcelona, Corinthians, Flamengo. Existem regiões que também querem ter esse espaço no futebol, sabe? Quando a gente fala Uhum. de FIFA, por exemplo, que existem aí diversas seleções que não são reconhecidas pela entidade, a gente precisa dar uma voz para eles. E eu sempre enxerguei isso, assim, eu não me privei só em seleções ou em times que estão de alguma forma em evidência. Eu acho que o espaço Uhum. tem que ser dado para todos. Se lá eles se consideram uma seleção nacional, independente do lugar, vamos lá, cara, vamos dar a voz. Você não vê aí Fernando de Noronha tentando, né, de alguma forma, montar uma seleção? Se Sim, montar, vai ter espaço, vai ser divulgado, porque é futebol, cara. Futebol é um futebol. esporte que Uhum. precisa ser propagado e ter espaço aí para todo mundo. Uhum. Cara, agora pensando de maneira alternativa, obviamente que hoje vai ser totalmente alternativa essa bagunça nossa aqui, tirando esses caras das grandes ligas, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e tal, nessas pesquisas aí que eu quero entrar nisso depois para falar contigo, quem você já falou, pô, esse cara aqui tá numa liga, mas merece estar aí em lugares maiores, porque o cara se destaca, sei lá, algo que ele tenha de diferente. Cara, assim, que é difícil ter essa questão, porque é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Se o cara tá numa grande liga, é porque o potencial dele é diferente dos demais. O Uhum, cara que joga em uma grande liga, ele. Hoje, pela tecnologia, pelo mundo tão globalizado, é muito difícil você achar. Nossa, esse cara tá lá na segunda divisão do. Sei lá, do Haiti, e esse cara é um craque. É difícil hoje em dia, com a sim, internet e principalmente também com essa questão dos clubes de um pouco mais poder aquisitivo, eles apostam em jogadores novos. Então, hoje um moleque ele migra para um time grande com 13, 14 anos, com 15 anos a gente já tem times brigando por determinados jogadores. Então é difícil de alguma forma lembrar de um ou outro que de certa forma tragam destaque. Mas, por exemplo, tem um atacante na Costa Rica, ele é cubano, só que ele joga na Costa Rica, que é o Marcel Fernandes. É um atacante, ele já é veterano, ele já tem uns, se eu não me engano, acho que uns 34, 35 anos. Mas toda a lista que eu vou buscar, ou informações que eu vou ver dessas ligas alternativas, artilheiros dessas ligas, ele está sempre lá. É um cara que tem uma média de gols assim, anual de 20, 22 gols por ano, a uhum, média, né? Isso é muito bom, se a gente parar para sim, pensar que claro. nós temos aqui no Brasil atacantes que recebem milhões e marcam 5 gols por temporada. Uhum. Então, são caras assim que caras como esse, né, que deveriam ter um espaço um pouco melhor, maior, tá ali na Costa Rica, de certa forma, passou muitos anos sem poder defender a seleção de Cuba, porque Cuba não Sim. aceitava jogadores que saíam do país, agora voltou a aceitar. Então são alguns jogadores, um ou outro, que você pode achar assim, de, puxa, esse cara pode fazer a diferença, mas como eu disse, um mundo tão globalizado é difícil alguém que não mostre um bom futebol e que mostre um bom futebol que não esteja em uma liga pelo menos Uhum. mediana. Ah, é que aqui no Brasil, eu tiro pelo Corinthians, tá? Eu não sou corintiano, mas o Corinthians tem um tato de achar um jogador que na mídia é desconhecido que acaba aparecendo e explode. Eu vejo, por exemplo, eu lembro quando o Chicão E foi pro Corinthians, ele estava no Figueirense, se eu não sim, estou enganado. Ele saiu do Figueirense, foi pro Corinthians e se tornou o que foi. Talvez vocês. O Jonas, certeza que vai lembrar. O Itamar apareceu no Palmeiras, fez um monte de gol, pulou o muro, foi pro São Paulo e sumiu depois que foi pro Japão. Mas também foi um cara que estava completamente escondido. E realmente, hoje é bem difícil você encontrar caras assim que vão que está escondido e vai se destacar numa liga menor e do nada aparecer numa liga maior. Tá? tem um cara que eu trouxe faz uns 2 anos que eu acompanho. Ele é da Estônia, né? Ele é um Uhum. jogador que, salvo engano, ele é estoniano mesmo, ou ele estava só na Liga da Estônia, que é o Rauno Sapnen. É um jogador que ele jogava lá no Flora, da primeira divisão da Estônia. É um cara que ele fechou as últimas temporadas com uma média incrível de gol, e é um cara assim que eu Uhum. sempre, de alguma forma, tentava dar espaço para ele, porque a Liga Estoniana ninguém acompanha, né?
E aí eu Sim. tinha um prêmio que eu pretendo voltar, que era o Troféu Gol de Canela, que era um prêmio simbólico aos jogadores artilheiros de ligas alternativas. E ele foi no ano passado. Se não me engano, acho que ele marcou 32, 33 gols. Ele foi assim, Caramba. o artilheiro do ano em ligas alternativas. E aí, de tanto falar, entre aspas, ninguém assistiu meu canal para falar isso, mas assim, você vê um cara desse tendo uma transferência, agora ele está jogando na primeira divisão da Polônia, não me lembro o nome agora do time, fugiu, acho que é Gliwice, alguma coisa assim, mas hoje já é uma liga um pouco mais em evidência, né? Então você vê esses Sim. caras dando um passinho a mais ali, você fala, poxa, realmente, eu não estou vendo algo que ninguém está vendo. Tem gente que acompanha também, né? Alguém que foi contratar esse cara percebeu que ele tem um talento. Mas é o que você falou, é difícil achar alguém que esteja jogando um bom futebol que não seja pensado ali, pelo menos por uma liga mediana. Isso eu concordo. Tem que concordar. Antigamente era bem mais fácil você achar alguém escondido. Hoje, briga tapa para achar algum craque perdido aí pelo interior do Brasil, né? Eu tenho uma questão pro Jonathan. Jonathan, seu material que a gente estava acompanhando, sensacional. O seu levantamento, seu processo criativo para chegar e trazer essa informação para a galera aqui. Tem alguns times que tem aqueles setores específicos lá para pesquisa de jogadores, assim. Você já pensou em alguma coisa assim relacionada a esse ponto? Você já recebeu alguma proposta de algum lugar para trabalhar nesse fim? Seria a sua ideia futuramente ou seria mais voltado para essa área de comunicação? Então, Patrick, de alguma forma eu já meio que pensei nisso, assim, porque hoje em dia, com essas questões das casas de apostas, né, digamos que o mercado alternativo do futebol ele aumentou um pouco mais. Uma vez eu fiz um vídeo sobre a Liga de Bangladesh e, curiosamente, nos comentários do vídeo tinham muitas pessoas falando dos times, sabe? Poxa, eu apostei tanto num tal time. Então, abriu um leque maior para que as pessoas, elas, pelo menos, buscassem, por interesse financeiro, acompanhar essas ligas. Então, de alguma forma, o que eu faço não é algo hoje, digamos, único. Tem muitas pessoas que fazem isso. Lógico, se surgir a oportunidade, se alguém quiser me consultar, eu não tenho aquele banco de informações, mas eu tenho onde procurar muitas dessas informações. E assim, isso é uma certeza. Quando você vê um número no canal, pode ter certeza que ele foi checado 3, 4, 5 vezes. Eu não sou daqueles que eu vi num site, não, eu vou num site, vejo no dado. Então quando você vê um levantamento desse de artilheiros de ligas alternativas, é porque realmente esses dados são oficiais. Então é um trabalho realmente sério que eu faço. E, claro, se surgir a oportunidade, com certeza vamos conversar tal. É uma questão que realmente já surgiu, mas nunca recebi propostas. E, claro, podemos dizer que é um novo norte que surge no futebol, nessas questões. O que era o olheiro antigamente. Hoje uns chamam de um scout, outros chamam de, enfim. Pode ser, quem sabe um dia, né? Fazer até uma parceria com o canal, porque não? Quem quiser patrocinar, e-mail, blog, Gol de Canal. Aí embaixo. Blog, Gol de Canal, é meu e-mail. O Jonathan, eu tenho uma pergunta, na verdade, uma dúvida. E eu sou apaixonado pelo Porto, né, o maior clube da Europa, né, disparado, torcedor fanático. E tem um amigo meu que ele é torcedor do Borussia. Aí só uma questão, na sua opinião aqui de futebol internacional, para você, quem você acha que é maior, quem você acha que é melhor? Futebol Clube do Porto ou Borussia Dortmund? Eu não gosto muito de entrar em discussão de quem é maior no futebol, até porque o maior é sempre para o torcedor, né? Então, o meu time é sempre maior do que o seu. Mas, para não ficar em cima do muro e para responder, em questões de representabilidade, o Porto, por ser campeão europeu, por ter diversos títulos portugueses, tem uma vantagem em relação ao Borussia Dortmund, na minha opinião. Isso não desmerece a grandeza do Borussia, tá? O Borussia é um time gigantesco, é a mesma coisa, por exemplo, você comparar um Corinthians e um Boca Juniors. Não dá para comparar, não, a grandeza dos dois não dá para comparar, os dois estão ali. Mas quando você fala de representabilidade no futebol sul-americano, o Boca Juniors tem uma relevância maior do que o Corinthians, é claro, porque o Boca Juniors venceu mais, o Boca Juniors, enfim.
Então, na minha opinião, para não ficar em cima do muro, eu vou ficar com o Porto em relação a, não o maior, tá? Para deixar claro, não é o maior que o Borussia, mas a representabilidade do Porto é, de certa forma, mais significativa do que os amarelos lá da Alemanha. Não sei até se você falou no início, qual que é o time que você tem mais carinho, que você é apaixonado na Europa? Tem algum que você segue mais, que você torce, que você acompanha? Eu digo, eu não tenho problema nenhum de falar meu time, eu sou corintiano, e não tenho problema nenhum, e eu digo sempre para todo mundo, eu sou corintiano em qualquer lugar. Se eu estiver no Japão, eu sou corintiano, não sou fanático, mas sou corintiano. Mas tem alguns times que sim, eu acompanho a história e podemos dizer assim que eu tenho um carinho assim por tudo que esses times já conquistaram. Por exemplo, o Áustria Viena. O Áustria Viena é um time que conseguiu a proeza de ser campeão na Áustria e na Alemanha, né? Um time assim que tem um contexto histórico por trás da conquista, a questão da guerra. Então, são times que trazem o próprio Bayern de Munique. Eu admiro muito a forma que o Bayern de Munique conduz a sua trajetória. Todo mundo fala, mas só eles que ganham lá na Alemanha. Mas assim, você tem que enxergar que por trás dessas conquistas teve um trabalho estrutural, um trabalho de grandeza, um trabalho de mudança, de valorização de marca mesmo. Então, citar um ou outro assim, ou dizer só um, melhor dizendo, é difícil. Eu tenho alguns que eu tenho um certo respeito, times que eu acompanho, como por exemplo o Aston Villa, um time que tem um contexto histórico também gigantesco. Enfim, são vários que, de certa forma, eu admiro. Mas torcer mesmo, eu sou corintiano aqui e em qualquer lugar do planeta. Bom. Boa. Você comentou sobre estruturação, essas coisas. Você acha que aqui no Brasil vai rolar esse negócio de estruturação? Por exemplo, o Palmeiras hoje podemos considerar um time quase bem estruturado. Será que é uma tendência? Você acompanha assim, que é uma tendência para os times brasileiros? O Cruzeiro, que está tentando passar, o Botafogo e assim por diante? O Vasco também virou. Sinceramente. Cara, hoje nós vivemos numa situação que o futebol brasileiro ele comemora o balancete. Eu vejo manchetes Exatamente. capas. Bom, o Corinthians teve o superávit de 2 milhões, 3 milhões, e eu vejo torcedores comemorando. É uma nova era. Hoje o futebol, se você não tiver estrutura, você cai. Só que é uma outra coisa. Não é só a estrutura que faz o futebol ser vencedor. Vídeo que acontece com o Grêmio, vídeo que acontece com o Sport Recife, vídeo que acontece com o Bahia. São times que, em comparação a outros do Brasil, têm uma baita estrutura, só que a administração do time não foram, pelo menos, as mais saudáveis e acabaram levando o time para cair de divisão. Eu enxergo sim isso como um norte. Eu acho que em termos de América do Sul, o Brasil hoje é uma referência, por mais incrível que pareça. Recentemente, não sei se chegaram a ver um vídeo do Suárez entrando nos vestiários, acho que do Liverpool, do Uruguai. Era tipo uma casa, era o que era o Corinthians antes, um contender, né, um negócio assim, absurdo. E hoje você vê, pelo menos na Série A, Série D, dificilmente você vai ver uma cena dessa. Você pode ver um estádio mais humilde, um estádio com uma capacidade menor, mas você vê hoje os times todos estruturados, todos com uma... Estou falando de Série A, Série B, ali, tá? Série C já é uma questão mais complicada, mas você vê que é uma tendência. Então, para você ficar na elite, para você ficar ali, pelo menos entre os 40 times, né, do Brasil, ali na elite, Série A, Série B, você precisa ter uma estrutura mínima. E eu enxergo que isso é um caminho sem volta. Acho que quem não evoluir, aliado isso, claro, a questão administrativa, vai ficar para trás e com certeza não vai conseguir bons resultados. Isso já é certeza. Eu, seguindo essa mesma linha, eu vejo essa questão das SAFs aqui no Brasil. A gente já viu muitos exemplos de clube e empresa que chegaram no topo do Campeonato Brasileiro, chegaram no topo do futebol brasileiro, na Série A, e simplesmente despencaram. O caso do Grêmio Barueri, que foi para a Americana, Guaratinguetá, teve o Oeste Itápolis que bateu na Série B e agora caiu de novo, se não me engano está na Série D, e teve também um clube de Minas, que até mudou de nome, Ipatinga, isso, que mudou até de nome depois, e
caiu também, como também o Jundiaí, que chegou até a Libertadores e tudo mais. Eu vejo isso, não pode confundir, para mim, meu ponto de vista, estruturação com um clube-empresa. Clube-empresa é lucro, a empresa visa ter lucro. Agora, uma estruturação é diferente, né? Porque hoje eu vejo muito, talvez quem esteja mais próximo de mim, lembra que eu comentei do Flamengo. O Flamengo, há 7 anos atrás, estava na porta lá da Receita Federal negociando dívida. Eu comentei com um amigo meu, cara, se eles conseguirem acertar, eles vão dominar o Brasil aí por não muito longe. E foi o que aconteceu. Estruturação e planejamento na gestão. E abordando esse ponto, Jonathan, essas SAFs que você está vendo, provavelmente você está vendo e acompanhando, você vê com bons olhos? Porque até agora, sinceramente, eu não estou vendo... Está acontecendo, mas eu não estou vendo acontecer nada assim que todo mundo espera, né? Porque é diferente do Bragantino, que a Red Bull foi e comprou 50%. 50 não, né? Acho que foi um pouco mais, para ter direito de mandatário. Os outros clubes, eu não estou sentindo essa... Que vai dar essa estiringada. O que você vê com as SAFs aqui no Brasil? Então, Kleber, essa questão das SAFs, né, aqui no Brasil, ela precisa ser bem levada em consideração. Não dá para você generalizar. Isso já é uma questão óbvia. Por quê? Cada time é cada time, cada situação é cada situação. Por exemplo, para quem não acompanha, para quem não sabe, a SAF ela é basicamente o quê? Você está tirando o futebol, entre aspas, tá, gente, da entidade. Então, tudo que é dívida fica para a instituição e o SAF, que é o futebol, fica ali começando do zero, entre aspas, podemos dizer assim. Então, isso evita que o clube, por exemplo, seja obrigado a fechar as portas, uma situação mais complicada. Por exemplo, a questão do Cruzeiro ter virado uma SAF. Eu achei, particularmente, a única e talvez a mais interessante salvação nesse momento. O que fizeram com o Cruzeiro foi um absurdo. Tinha diretores ali, segundo as informações, que usavam cartão corporativo do clube para ir num bar, ou, enfim. Negócio absurdo que fizeram com o Cruzeiro. Até hoje. Exato. E assim, é uma situação que, se não fizesse isso, se não tivesse essa separação, seria uma situação muito complicada. Outros clubes, como por exemplo, o Vasco, o próprio Botafogo, são questões que a gente precisa ainda analisar, porque não se entende muito bem ainda o que está sendo feito com esse dinheiro. Por exemplo, esse John Textor do Botafogo é um cara que você está vendo que ele está investindo, está colocando dinheiro ali no futebol, enfim. Mas agora, pelo menos a gente que é de fora, não ficou muito claro para saber qual que é realmente o objetivo desse cara no Botafogo. Ninguém está colocando ninguém rasga dinheiro, sabe? Ele vê o Botafogo, lógico, ele deve ter suas convicções, suas paixões, mas ninguém vem aqui, eu vou comprar um time no Brasil para gastar dinheiro. Não, ele quer ganhar alguma coisa em troca. Então ainda precisa entender o que realmente tem por trás desses interesses. Lógico, estamos falando também de 2 clubes de uma situação financeira também complicada. Vasco e Botafogo até pouco tempo. O Vasco ainda não oficializou exatamente as questões, mas o Botafogo até pouco tempo nem ia subir para a primeira divisão, e foi com essa grana que o time está se reestruturando. Só que precisa realmente tomar muito cuidado. Nós temos aí exemplos de SAF que não deram muito certo. Nós temos exemplo também de clubes e empresas que também não tiveram um sucesso. Rapidamente, Portugal, por exemplo, nós temos aí o maior exemplo, é o Belenenses. Belenenses é um dos clubes mais tradicionais de Portugal, que aí, devido a problemas que lá é SAD, não é SAF, lá é SAD, rompeu e virou outro time. Então, hoje nós temos em Portugal o Belenenses e o BSAD, que é um time que ficou com a vaga na primeira divisão, e o Belenenses ainda tenta, porque houve essa separação, rompimento na justiça, porque não entendeu um lado do outro. Então precisa tomar muito cuidado. Precisa primeiro deixar claro para a torcida qual é o objetivo em tornar uma SAF, e não apenas sair do vermelho. E depois, passo a passo, para tentar, de alguma forma, dar uma solução, porque o SAF, no momento, é uma solução pontual, não uma solução definitiva. Não, legal. A gente, para falar agora, eu queria voltar, porque a gente acabou desandando aqui, falar de coisa séria.
Eu falo demais, gente, desculpa. Não, Imagina. o assunto tomou essa linha, cara. Foi legal, eu tô gostando. É que se deixar, eu vou longe. Mas queria voltar agora pro gol de canela, cara. Que pra mim o assunto é gol de canela, cara. Vai saber quando que eu vou falar com o Jonathan de novo. Pô, pera aí. Não, acabando a transmissão aqui, eu vou deixar meu WhatsApp lá nas conversas de Instagram. Aí vocês podem me chamar, gente. Boa. A gente vai conversar bastante. Tá? Vou chamar, você pode ter certeza, tá aqui do lado, velho. Você tá louco. Vou bater na sua porta. Por favor, seja bem-vindo. Jonathan, só para como surgiu para o gol de canela? Como isso deu aqui esse estalo? Cara, vou criar o gol de canela. Você já deve ter falado, eu acho que meio entendedor meia palavra basta, que você falou que você era meio caneludo quando você jogava bola, automaticamente acredito que o nome deve ter vindo daí. Quando surgiu essa ideia e por quê, cara? O que você estava fazendo ali na hora? Então, eu sempre fui um cara, Kleber, que eu sempre gostei muito de futebol e história. E eu sempre quis ligar uma coisa com outra. Aí, lá por volta de 2012, 2013, me veio um site de fazer um blog. No Blogspot mesmo, aqueles blogs convencionais. E aí, procurando o nome, vendo uma possibilidade, e aí eu me deparei com a frase do Dadá Maravilha, né? Que não existe gol feio, feio é perder gol. Eu fiz aquilo na cabeça, falei, e aí, então gol de canela não vale, porque quando se fala caneludo é ruim, mas se bater na canela e entrar, vale, então é gol de canela. E aí eu fiz um blog, a princípio, eu não tenho mais esse conteúdo, mas o primeiro texto já era meio que um indício desse futebol alternativo. A minha ideia era fazer uma pesquisa sobre seleções pouco conhecidas, aí eu fiz um texto do jeito que eu sabia na época, assim, escrevendo daquela forma, meio bagunçado, sobre a seleção de Moçambique. Aí eu vi que tinha poucas informações na internet, estou falando de 2013, não estou falando de algo muito passado, não. E fui tomando gosto, fui fazendo, escrevendo, enfim. Quase desisti, porque nas pesquisas de internet na época eu vi ali que tinha também outros blogs com esse nome Gol de Canela. Tentei buscar outros nomes, aí não está mais entre nós, o Maurício Morini, numa época que eu era estagiário de um jornal aqui em Guarulhos, ele falou, cara, esse nome é muito bom, fica com esse nome. E aí fui levando, aí quando foi 2013, ainda nessa questão de blog, 2014, na verdade, 2014, 2015, 2013, 2014, o Lance lançou um projeto chamado Lance Activo, que era qualquer um podia mandar um vídeo, um texto para eles, e eles publicavam numa plataforma deles, que tinha esse nome, Lance Ativo. E aí eu fui escrevendo listas, curiosidades, e sempre os caras que estavam lá selecionando, eles gostavam do meu blog. Eles falaram, esse blog é diferente. Aí quando foi em 2016, eu recebi um convite para começar a escrever no Lance, aí eu fiz o blog Gol de Canela lá no Lance, e aí fui tomando rumo, ficou lá um tempo no Lance, e aí quando eu vi que o negócio estava sério, no começo de 2019, aí eu falei assim, vou criar um canal só para falar sobre histórias e curiosidades do futebol. Aí foi que oficialmente surgiu o canal Gol de Canela, mas eu tive que fazer esse resumo só para vocês entenderem o contexto, né? Não foi de uma hora para outra que eu falei assim, vou criar um canal, teve todo um contexto. Hoje, como eu disse, é uma marca registrada, é uma empresa quase, né? Então, de alguma forma, eu sou muito centralizador, assim, a questão do conteúdo do canal, eu centralizo tudo ali comigo mesmo, mas em outros aspectos, assim, já tenho que levar em consideração meio que empresa mesmo, sabe? Porque já é uma realidade, não é apenas só uma aventura. Pô, isso é legal, cara. Porque, querendo ou não, hoje você está com 240 mil inscritos no canal? Eu não tenho certeza agora. 260, eu acho, alguma coisa nesse sentido. 262, eu acho, para ser preciso. Eu não tenho certeza. Eu vou confirmar aqui. E hoje eu acredito que acho que foi algum gol aí que os vizinhos estão gritando. Desculpa se vocês estão ouvindo barulho aí. Eu acho que saiu algum. Ou o Corinthians tomou. A gente está gravando, gente, no horário do jogo do Corinthians, tá? Exatamente. O Juliano já está assistindo, sabe se ganhou ou se perdeu, mas a gente não sabe ainda, então deixar suspense aqui. Eu vou nem falar o resultado para vocês, tá? Vou nem falar o resultado. Comemorando aqui, viu? Tem muita gente comemorando? Então deve ser gol do Atlético. Eu também tô achando.
Tô achando, tô achando. Não foi E de louco. Mas continua a conversa aí. Vamos lá. não atrapalha não, Ramon. Não, foi Não vem mal. falar de Corinthians agora, não. Pera aí. Ah, mas Jonathan, e como funciona o processo de criação? Que nem você disse que é centralizador. Que você gosta de pegar seu filhinho, criar e colocar para o mundo. Você está sozinho, literalmente, ou você tem mais alguém para te acompanhar? Eu sei que o João respondeu a gente pelo Instagram, eu não sei qual é a participação dele, não vou mentir. E você está sozinho nessa? Não, no canal sozinho. Em relação às outras coisas, às vezes eu delego para um ou para outro que possa ajudar. Uhum, Mas canal, só eu sou a pessoa que tem a senha, eu sou a pessoa que posta o vídeo, eu sou a pessoa que revisa o vídeo, eu sou a pessoa que grava, que edita. Canal é uma questão até financeira mesmo, porque apesar de ter um número grande de inscritos, graças a Deus, o canal ele não financeiramente ele não paga as minhas contas, podemos dizer assim. Uhum. Hoje, por uhum, mais incrível que pareça, o canal se fosse levar pela questão financeira, não compensaria mantê-lo. Eu mantenho por paixão, por hobby, porque quando eu criei o projeto, eu fiz com o objetivo de realizar um sonho. Era um uhum. objetivo de tentar trabalhar de alguma forma com esporte e casando isso com a paixão que eu tenho de escrever, de produzir. Então, financeiramente, não compensaria. E também, de alguma forma, eu não teria a estrutura para contratar um ótimo editor e para editar do jeito que eu quero. Eu quero de um jeito simples, mas objetivo. Então, canal, eu centralizo tudo, eu faço a pesquisa, a roteirização. Muitas pessoas reclamam porque eu não consigo fazer 2 vídeos, mais de 3 vídeos por semana, mas é pela correria do dia a É, dia. uhum. Falta Mas mão. eu prefiro fazer menos com qualidade do que mais apenas para business, sabe? É uma Uhum. questão. Eu Uhum. sei que pode Sim. ser bobo para alguns, mas a gente é uma forma que trabalha. Eu sou feliz trabalhando dessa forma. Eu acho que dá para a gente continuar dessa forma ainda por um bom tempo. Não, mas se você E, está produzindo da maneira que você quer e está saindo, cara, mantém. Tá fazendo tudo certo? Tá Mantém. bom, tá bom é, demais, pô. e Tá. como funciona assim a sua busca pelo assunto? Por exemplo, hoje eu vou pesquisar o futebol do Botão, a Liga do Botão. Como que funciona Cara, você o seu poderia ter processo? escolhido qualquer outra liga, né? A Vai Liga do falar Vai de Botão falar, que não, está, como é né? que você pesquisa o Foi botão mal, na foi mal. internet? Pô, não ficou legal, cara. fala terceira divisão do Uganda, pô. Mas vai falar Tem de milhares de. do botão. Ai, Não, meu. tem tanta liga Cara, e alternativa. o pior é que eu fiz uma live agora recentemente com um rapaz e um dos assuntos da live foi a Liga de Botão. Ele falou isso aí mesmo. Parece que eu dei um déjà vu aqui. Ele falou sobre a Liga. Mas só respondendo, cara, é assim. Talvez um dos segredos do Gol de Canela primeiro, por fazer por paixão, e o segundo é que é o seguinte: eu procuro fazer algo que eu assistiria na internet. Uhum. Então, tudo que você vê ali no Gol de Canela são assuntos que, se eu estivesse na frente de um computador e visse esse vídeo, eu procuraria e eu assistiria, porque é um conteúdo interessante. Então, tudo vem de estralos. Eu sou um cara que a minha namorada, a noiva, ela fica brava. Ela fala assim: você não desliga um minuto. Mas realmente, eu estou toda hora querendo produzir, querendo. Eu estou no meu horário de almoço, eu estou buscando ideias, buscando conceitos, buscando opiniões. Então, a partir do momento que eu vejo aquilo, eu acho interessante e eu percebo que existem pessoas que gostam também, aí eu falo assim, ó, bola pra frente. Por exemplo, eu já fiz um vídeo, tem uma série no canal que chama Brazucas pelo Mundo, que tá voltando agora. Eu fiz um vídeo uma vez sobre a Liga de Brunei, né? Eu falei assim, pô, mas Brunei, cara, ninguém sabe nem que existe esse país. E eu achei brasileiros lá, fiz o conteúdo, recebi até um retorno é engraçado você falar às vezes, porque não, você tem um retorno não só do público, mas às vezes do personagem, né? Já Uhum. recebi mensagem de jogador, pô, obrigado por ter falado, é bom saber que eu estou sendo lembrado aí no Brasil. Isso é Uhum. gratificante demais, cara. Isso Demais. é a mesma coisa que eu falei para vocês em relação a como vocês falaram aí que gostam do canal. Poxa, são essas coisas que não tem preço, não paga. É o que Isso vale a pena. não tem como eu explicar. É o ganho diário, é o que Uhum. faz realmente a questão financeira ficar de lado e o hobby falar um pouco mais alto. São essas coisinhas que a gente acaba recebendo e lendo, e enfim, é É. muito gratificante mesmo.
E por curiosidade eu fui procurar, ver se eu estou falando uma coisa assim. Brunei, na Ásia? Brunei. É uma ilhota na Ásia. Brunei. Aliás, Brunei, na verdade, tem um time de Brunei que acho que eu não vou lembrar porque são siglas. Tem um time de Brunei que joga na Liga de Singapura, jogava na Liga de Singapura, jogou na Liga da Indonésia. Nossa. É um time do príncipe de Brunei e agora voltou para a Liga de Brunei de novo. Enfim, vai falando de curiosidade, a gente vai longe. Vai longe. Caramba, eu vou procurar. Deve ser esse Brunei DPMMFC. Isso, é porque esse DPM são siglas, tipo, na língua deles é tipo time do príncipe tal. Esse time ele jogou na Brunei, jogou na Indonésia, jogou em Singapura e agora voltou a jogar em Brunei de novo. Cara, nunca tinha ouvido falar, não vou mentir. Brunei. Cara, parabéns a quem tá jogando lá em Brunei, cara. Que você atravessou o planeta para jogar em Brunei. Caramba. São experiências, né, cara? Eu tô fazendo agora eu tô fazendo agora, voltando, como falei, com a série Brazucas pelo Mundo, e eu tô focando em algumas ligas internacionais, assim, competições internacionais, né? E aí você acha, cara, Panamá, você acha, cara, jogando na Guatemala, Nicarágua. Cara, são países, assim, que muitos conhecem só pelo nome. Só que lá tem o espaço, tem liga, e assim, o futebol brasileiro é respeitado em todo o planeta, né? Então, o brasileiro lá, às vezes, ele prefere. Por exemplo, eu já conversei com um rapaz, não vou citar o nome, um jogador, o time está aqui no Brasil, mas ele falou para mim, na live, na época, um zagueiro, que recentemente jogou no Santo André. Ele falou assim, ele estava em Singapura na época, eu fazia umas lives lá no Instagram. Ele falou assim, cara, em 6 meses aqui, ele não falou quanto ganhava, ele falou assim, em 6 meses jogando aqui em Singapura, que é uma liga menor, eu ganhei dinheiro mais do que toda a minha vida como profissional. Ele já tinha, na época, acho que 33 anos. Ele falou assim, se eu sou mais de 6 meses aqui, eu ganhei mais dinheiro que minha vida toda como jogador. Então, para esses caras, estar lá escondido em uma liga alternativa, financeiramente também é grandioso. É bem melhor também, né? Sim. Tem um grande exemplo, seguindo nessa linha, de um jogador que estava na base do São Paulo, o Lucas Gaúcho. Ele foi artilheiro da Copa. Jogando. Ele estava na Copa São Paulo, subiu, fez 2 gols de letra no profissional, foi para Tailândia, se não estou enganado, e está rodando para aqueles lados de lá. Vou até dar uma pesquisada aqui. Pode olhar, eu acho que a última liga que ele jogou recente, dessas alternativas, foi em Oman. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa, acho que ele foi artilheiro da Copa São Paulo uma vez, o Lucas Gaúcho, não foi? Eu acho que ele foi artilheiro com 18 gols, se eu não estou enganado, na Copa São Paulo. Não, 18 não, foi menos, acho que era 9 ou foi 18, o ataque do São Paulo foi 18. Mas eu lembro que ele fez 70% dos gols do São Paulo nessa Copa. Se pegar o próprio Lucas Piazon, Henrique Almeida, esses caras na base voava. Foi pro profissional, cada ano tá no clube. Os caras rodou o mundo. Não, e por sinal, o Lucas Brasil, Gaúcho... Né? Mas rodou a carreira inteira dele. Não, e por sinal, o Lucas Gaúcho não tá jogando, tá? Ele tá sem clube. Mas 31 anos. Ele não jogou em Oman. Eu lembro que ele jogou em Oman. Vê aí os clubes que ele passou. Eu acho que um desses foi em Oman. Eu lembro... O último clube dele foi o Qadisiyah, do Kuwait. Foi campeão kuwaitiano, do Kuwait. Olha que bacana, eu já não sabia. 2019, ele foi emprestado para o Kuwait, só que ele não jogou. Ele tá lá, só que ele não jogou ainda. Perdão, ele foi para lá, mas ele não fez partida nenhuma. E agora ele tá sem clube. Acabei de pesquisar aqui. Pô, que curioso, hein? E o cara era bom. Muito bom. Fica meus pêsames para a família. Tá bem. Com certeza, nessas ligas aí. E, Jonathan, vamos falar de 2022. Bora. Quais são os seus projetos para a Copa do Mundo? Copa do Mundo 2022, tá aí, Catar. Mas peraí, Copa do Mundo? Calma aí. Opa! Vamos lá. Aê! Copa do Mundo, a gente veste a camisa. Eu sou o único argentino aqui. Não, posso quebrar o protocolo? Posso quebrar o protocolo? Peraí, rapidinho. Eu vou quebrar o protocolo, peraí.
Pode quebrar. Ih, olha lá. Vai pegar a camisa da Bélgica. Isso, de Brasil também, cara. Aqui, ó. Boa! Aí, ó. Boa. Boa! Vou colocar por cima da Holanda aqui, ó. Essa da Holanda ela é especial para mim, porque ela é da Holanda de 98. É a primeira vez que eu sofri com a seleção, que eu tenho 30 anos, então a primeira Copa que eu acompanhei mesmo foi a de 98. É aquela semifinal contra a Holanda, essa camisa me marcou. Mas já que vocês falaram aí de seleção brasileira, eu sou um torcedor fanático da seleção brasileira. Boa. E eu não vou deixar vocês sozinhos nessa, não. Aí, Eu também não vou mentir, não, que eu amo Aí, Copa ó, do Brasil. Mundo, cara. Amo Copa do Mundo. E Jonathan, quais são os seus projetos para esse ano de Copa? E o que você está esperando dessa Copa? Eu não espero menos que o Hexa. Já adianto. Não espero menos que o Hexa. Eu, em relação a primeiro falando da seleção, eu estou confiante. Eu acho que dá para ganhar o Hexa, sim. Principalmente porque nós temos aí uma geração muito boa. O que me deixa mais feliz nessa seleção que não a seleção por muito tempo ela foi apenas montada de uma forma ocasional. Vou montar uma seleção para aquele ano. Podemos dizer que, não sei se é um mérito do Tite ou da nossa geração, nós temos um grupo de jogadores que eles, por um bom tempo, vão estar representando a nossa camisa. Por exemplo, nós temos aí um Vinícius Júnior que tem tudo para jogar essa e mais umas 2 Copas do Mundo, no mínimo. Nós temos aí Richarlison, nós temos aí Rodrigo, nós temos aí nomes que, possivelmente, se não for dessa vez, quem sabe da outra. Mas nessa eu estou confiante, principalmente pela forma que o Brasil vem jogando. Eu sei que o Tite é um técnico muito criticado por alguns, por ser paneleiro, por, de alguma forma, segurar ali o grupo, mas quem contratou o Tite nunca foi um técnico tático. O negócio do Tite é psicológico, entrar na mente do jogador e falar, você pode, você consegue. E eu, particularmente, por ser corintiano, tenho um carinho enorme pelo Tite, mas eu estou muito, muito confiante. Eu acho que o Neymar vai jogar muita bola nessa Copa. Eu também tô achando. E olhando para fora também, não tem nenhuma outra seleção que está destoando assim. Então, eu estou confiante. Eu acho que nessas últimas Copas, acho que tirando 2006, que foi uma grande decepção para mim, nesses últimos anos eu não estava tão confiante como eu estou nessa de 2022. Olha, eu confesso que, tirando essa de 2022, que não aconteceu ainda, desde 2002, eu acho que para mim, meu ponto de vista, foi a de 2010, cara. Que aquela seleção de 2010, do Dunga, ganhou tudo. Chegou na Copa do Mundo, aconteceu o fator Felipe Melo. Mas naquela seleção ali, eu vou te falar, aquela seleção ali, a gente, podemos dizer assim, nós torcíamos porque nós somos brasileiros. E, sim, lógico, estava ganhando tudo. Mas eu nunca vi na minha vida uma seleção ser eliminada e não ter uma terceira substituição para fazer. Acho que é um negócio que eu nunca vou esquecer. Olhava para o banco de reservas, não tinha ninguém para colocar. Sim. Aquilo não era o Brasil, cara. Aquilo não era o Brasil. O Brasil não tem. Exato. Eu olhava, com todo respeito, Grafite, Júlio Batista, esses não são caras para resolver. Nessa, se a gente estiver perdendo, tem lá Vinícius Júnior, Rodrigo, quem seja. Eu estou confiante. Eu realmente estou muito confiante nesse ano de 2022. E eu vejo que nesse ano, eu acho que um fator que vai ser primordial, que não tem o fator... A seleção não está 100% dependente do Neymar. Exatamente. Porque tira o foco, né? Tira o foco. Porque assim, tira o foco do Neymar. Se o Neymar tá com a bola, se descuidar, tem um Rafinha lá na ponta direita. É verdade. Não tem o Rafinha? Mas, pode ter o Vinícius na esquerda e o Neymar um pouco mais atrás. E o Richarlison rodando. Sabe? Não tem o Rafinha, não tem. Tem esqueci o reserva lá no Real Madrid, o Rodrigo. Rodrigo joga muita bola. E sem contar que tem o Antony, que a bola gruda no pé dele de uma maneira que simplesmente ela gruda e do nada ela sai. Então... e tem o Adson dando sopa também no Corinthians, né? Que o Tite ainda não lembrou dele. Tadinho do Adson, né? Deixa ele quieto. O Adson tem uma história curiosa, gente. A gente fala de futebol alternativo aqui. Não é tão alternativo, mas o Adson, no começo de carreira, acho que ele tinha uns 14, 15 anos, ele passou pelo Real Madrid, viu? Ele treinou uma época no Real Madrid. Acho que ele só não ficou lá, acho que por questões financeiras, mesmo que a família não teve condições.
Mas ele chegou a ser selecionado pelo Real Madrid, então não é qualquer um, não. É um moleque de talento. Assim, se for lapidado direitinho, eu acho que ele consegue aí ter um futuro promissor. Nossa, eu não sabia disso. Tá vendo? Só aliás, falar é um assunto, eu vou até já adiantar, talvez esse vídeo saia primeiro do que eu vou fazer. Em breve eu vou lançar uma série no canal com jogadores brasileiros que foram desprezados nas bases de grandes clubes europeus. E o Real Madrid, sem dúvidas, é um dos grandes exemplos. Por exemplo, o Real Madrid já teve um caso de contratar um brasileiro, um atacante chamado Alípio. Não sei se vocês chegaram a ver. Alípio? Não. Alípio, sim. Depois vocês procuram. Alípio. Esse cara era um fenômeno da base. Esse era um cara que, sabe, destoava da série. Eu lembro que na época falaram assim que o Real Madrid ficou em dúvida, se não me engano, se era entre Alípio, eu não sei se era Alípio e Dybala, era um negócio assim, que o Real Madrid acabou escolhendo o Alípio, ele foi para lá, era um fenômeno, e na base não jogou nada, saiu fora. E tivemos o Pablo do São Paulo, também teve uma passagem pelo Real Castilha, não era base, mas são jogadores que de alguma forma tiveram esse espaço aí em grandes ligas e acabaram, em grandes clubes, e acabaram não conseguindo desempenhar o bom futebol. Então é até um pouco relativo essa questão, né? Só ver o exemplo dois exemplos chegaram ao mesmo tempo do Real Madrid Castilha, que foi o Casemiro e o William José. O Casemiro está lá até hoje e o William José... O Fabinho do Liverpool passou no Real Madrid Castilha, depois ele foi para o time principal, mas nem foi direito, né? Então, e os dois jogaram Champions. Hoje, se não me engano, o William José está na Sociedade, eu não lembro se está na Sociedade. O William José foi comprado pelo Betis. Isso, foi pro Betis. Ele estava emprestado e eu acho que agora foi comprado definitivo. E tá lá. Passou se não me engano, pelas Palmas, Real Sociedade. Eu vou te falar, o William José é um caso curioso. O William José, ele é um jogador que ele foi muito... Ele não é tão ruim como muitos falam, né? Porque assim... Ele surgiu numa época onde era uma promessa. Existem vários casos assim no futebol brasileiro. Na base ele se dá uma expectativa muito maior do que ele realmente era. E aí quando ele não atinge aquela expectativa, ele acaba sendo taxado como um jogador ruim. O William José nunca foi um jogador ruim. Ele não é craque. Não é ruim. Ele não é craque. Mas ele não é jogador ruim, não. Não é à toa que ele já está lá há anos na Espanha, passou recentemente pela Liga Inglesa, que não é fácil, não é qualquer um que está lá. Então, precisa se respeitar esses jogadores assim, viu? William José, eu falei agora, por exemplo, Júlio Batista, eu falei até de Júlio Batista, mas não que o Júlio Batista fosse um jogador ruim. Mas não para a seleção. Mas não para a seleção. Mas o Júlio Batista tem uma história, jogou em grandes clubes, inclusive o Real Madrid. Então são caras que precisam sim ter um respeito em relação ao trabalho deles, né? E se eu não estou enganado, no ano que o Henrique Almeida, que o Ramon acabou de levantar, que ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20, Sub-17, foi 2009, eu acho. O William José, 2011, se não me engano, 2011, acho que foi 2011. O William José estava naquela seleção e ele foi o artilheiro do Mundial. Sim. O William José. Então, ele saiu do Barueri, foi para o São Paulo Mundial e depois ele deu uma rodada aí até chegar lá na Espanha. E, cara, você já falou que o Brasil, eu também sou hexa nas 4 pernas, tá? Hexa nas 4 pernas. E eu vejo a França. Você não vê a França, atual campeã do mundo, o Mbappé comprando a França toda e querendo chutar todo mundo do Paris Saint-Germain. Você não vê a França batendo de frente com o Brasil? Eu não vejo outra. Tá? Não vejo outra seleção no patamar da seleção brasileira, tanto que nenhuma quer fazer um jogo treino, não quer fazer amistoso com o Brasil antes da Copa. Nenhuma quer na Europa. Tanto que o Brasil está buscando. Eu não acredito na Argentina. Eu não acredito na Argentina. Aposto em Portugal, Inglaterra. O Ramon, seu áudio está caindo. O áudio está caindo. Quer repetir? Tá ouvindo? Agora sim. Então, eu no meu caso, eu apostaria na Argentina, na Inglaterra, Portugal. Acho que, junto com o Brasil, acho que essas seleções aí pode dar trabalho também.
Tem um ponto importante que a gente precisa levar em consideração. Assim, a gente está falando do Brasil Ex, eu ainda acredito nessa questão. Lógico, França, Holanda, a própria Dinamarca, são seleções que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque são seleções com qualidade. O único ponto que pega nessa questão é que é o seguinte, nós não vamos pegar os europeus em reta final de temporada ou no fim de temporada. Nessa Copa do Mundo, os jogadores da Europa estarão em meio de temporada, ou seja, eles estão no alto nível deles. O Brasil não vai ser impactado com isso, porque 95% da nossa seleção vai ser oriunda de jogadores que estão lá. Só que aí não tem mais aquele diferencial que era contar com esses jogadores. Por exemplo, rapidamente, a Copa de 2002. A Alemanha não tinha uma seleção forte. Foi chegando nos trancos e barrancos. E quando chegou na final com o Brasil, o seu principal jogador estava suspenso, mas já não estava jogando a bola que estava, que era o Ballack, que já estava cansado. Nas outras Copas também, se você for ver, as melhores seleções iam ficando, com exceção da Espanha, óbvio, sofriam muito com essa questão. No meio do campeonato, da Copa, o jogador machucava, ou enfim. Porque é fim de temporada, eles não tem mais o que render. E nessa Copa não. Nessa Copa acho que todo mundo vai estar em alto nível. Mesmo assim, eu ainda enxergo o Brasil preparado, até porque a questão psicológica do Brasil ela foi alterada de alguma forma. Nós sofremos muito com isso, né? O jogador brasileiro, você pode ver, Copa do Mundo, o Brasil tomou gol, todo mundo já, não dá mais. Em campo não é diferente. Só que eu tô vendo essa molecada aí com um pensamento diferente, sabe? Eu tô vendo o Neymar com sangue nos olhos de conseguir essa Copa, Vinícius Júnior, Richarlison, uma molecada que tá preparada. Se o Brasil não vencer, pode ter certeza que eu ficarei bem desapontado, porque eu tô nessa expectativa realmente. Não tô falando da boca para fora, não. Acho que dá pro Brasil. E eu vi alguns jornalistas dizendo que o Neymar teve a melhor pré-temporada que ele já teve em todos os anos profissionais dele. Ele se guardou e trabalhou muito na pré-temporada, tanto que começou o francês guardando gol em todo jogo. Além disso, Kleber, nossa seleção hoje, tá? Se o Neymar não jogar, eu não tenho medo, sabia? Também lógico, né? O Neymar joga demais, tá? O Neymar é o melhor jogador que nós produzimos nesses últimos anos. Só que se hoje chegar assim, o Neymar não joga, como foi em 2018, 2014, o Neymar tá machucado, não joga. Eu não tenho medo. Assim, lógico, vai fazer falta, mas o que nós temos é suficiente, porque hoje a molecada abraçou, sabe? Nós temos essa qualidade. Isso é bacana, isso faltava muitos anos no Brasil. Sim, porque nessa época aí o Neymar era o foco, né? Agora hoje como tem diversos brasileiros lá, o time, as próprias seleções lá, eles se respeitam lá. Fala, tem um Neymar ali, mas tem outro ali, tem outro lá, que tem que tomar cuidado. E a gente tá mal acostumado, né? Eu acho que tirando 94, que foi Bebeto e Romário lá na frente, que o reserva era Viola, Ronaldo começando, mas 98 até 2006, cara, tinha nome sobrando. Teve nomes que nem foram para a Copa, que deveriam ter ido e não foram. Então a gente está mal acostumado, porque a própria seleção de 94, que as pessoas criticam, a seleção no papel tinha muito jogador bom ali, cara. Muito bom jogador. Muito bom. Que para mim... Eu tenho um levantamento, até desculpa te atrapalhar, mas eu tenho um levantamento, por exemplo, que em breve pretendo fazer vídeo, de jogadores, grandes jogadores assim, do nosso futebol, que não tiveram 15 jogos na seleção. Por exemplo, Túlio Maravilha. Com todo respeito à questão técnica, o cara foi goleador de várias vezes aqui de ligas no Brasil, de Série A, Série B, tem menos de 15 jogos na seleção. Evair tem menos de 15 jogos na seleção. Jardel, que foi 2 vezes chuteira de ouro. Ele foi 2 vezes o maior artilheiro da Europa na temporada. Acho que, se não me engano, são 9 jogos na seleção. Então, são nomes que, se hoje estivessem jogando, seriam camisa 9 da seleção disparados. Assim. Não, e tem muitos outros que nem foram lembrados. Talvez se deva lembrar do Ailton, que dominou a Alemanha quando ele jogava no Hertha Berlim e no Schalke 04, se não me engano, por 4, 5 temporadas seguidas.
e nunca foi convocado. Nunca foi convocado. E era um... o Elber do Bayern de Munique, o Elber foi convocado, mas deve ter também esse número baixíssimo de convocações também. Sim, o Elber, exato. Então, hoje a gente consegue colocar os melhores dentro dos 27, né? Agora são 27 ou 28 jogadores, eu não lembro. Vão ser 26. 26. Então, uma Copa, se fosse em 2002, o Alex estaria na Copa. Então... eu acho que não. Não, o cara que disputado foi o Alex, né? Meu Deus. Então, eu acho que saiu mais um gol, viu? Eu acho que saiu mais um gol. Yuri Alberto. E pelos gritos, eu acho que não é do Corinthians, não, hein? Não, aqui... Gol do Corinthians, Yuri Alberto, primeiro gol dele. Ó, louco. Para quem está vendo o vídeo agora, a gente não tá entendendo nada. Não está entendendo nada que está acontecendo. Nossa, gol do Yuri Alberto. Ele não está na Ucrânia, na Rússia. Não, ele está no Corinthians, tá? Por causa da guerra. E o Corinthians está jogando... Hoje é dia 17 de agosto. Tá? É gravado, não é ao vivo. Vocês não mandam em nós, a gente vai gravar todos os vídeos, tá? Só para deixar bem claro. E nesse exato momento o Corinthians está... Cadê? Levando para prorrogação, pros pênaltis lá. Só para deixar claro, pessoal, nós temos aqui... Quem é corintiano aqui, gente? Quem é corintiano aqui? Ramon. Ramon. Então, ó, tem 4 pessoas na live. 2 são corintianos. São exatamente 22 horas e 38 minutos, ou seja, o Corinthians está jogando. Então, se você passar por esse vídeo e não deixar o seu like, a gente vai ficar muito bravo, porque a gente está deixando de assistir o Corinthians, uma virada histórica. É isso aí mesmo, gente. Não deixa... Dá o like, compartilha, se inscreve, vai lá no Gol de Canela, vê o último vídeo lá que ele fala do Mané, que ele levou o melhor amigo. Meu, tá espetacular o vídeo, vai lá, já se inscreve, já compartilha, vai lá no Instagram, tá? No Instagram do Gol de Canela, vai lá também, segue. E eu esqueci de perguntar, resolveu o Instagram? Não, né? Não, cara, ainda não. Aliás, é muito bizarro isso, porque assim, alguém, não vou falar aqui, mas uma grande conta de um clube de futebol da Argentina, para variar, né, tinha que ser, me denunciou por um suposto, como é que eles falam? Como se fosse como se eu tivesse roubado o conteúdo de alguém. Na verdade, foi o seguinte, eu repostei um vídeo de um jogador deles fazendo gol, e eu coloquei crédito, tudo, né? O vídeo, marquei lá a página do River Plate. Talvez tenha sido meu grande... Eu falei até o time, River Plate. Talvez a gente edita. Pode ficar tranquilo que a gente edita. Gol do Borja. Não tem problema, pode colocar. E aí eu coloquei... Logo do Borja? Eu só repostei, né, o gol do Borja lá, eu coloquei. E aí, como o canal já tinha recebido uma denúncia anterior, de não sei do que, eles disseram que eu já tinha recebido uma denúncia anterior, e aí um belo dia eu acordei e tal, disseram que a conta estava desativada. E assim, eu fiquei triste no momento, chateado, só que ao mesmo tempo também eu sou um cara muito grato a Deus por tudo que eu tenho, então eu baixei a cabeça, respirei e falei assim, ao invés de reclamar, agradecer a Deus por ter saúde e fazer tudo de novo. Se não der certo, estou tentando. Estou recorrendo, entrando em contato, enfim. Mas por não ser uma página muito grande, lá no Instagram a gente não tinha, acho que tinha um pouco mais de 9 mil inscritos, seguidores, o YouTube, o Instagram não dá uma atenção muito interessante. Então, enfim, se der para recuperar, beleza. Se não der, a gente começa de novo e bola para frente. Então, se a sua conta ainda continuar bloqueada quando a gente subir esse vídeo, galera, vai lá, hashtag devolve Instagram, porque vamos marcar lá o Gol de Canela, marcar a conta oficial do Instagram para devolver a conta, pô. O cara trabalhou por causa de um viado. Tem cara que faz transmissão, tem cara que faz transmissão de jogos pelo Instagram, tem cara que pega vídeo da UEFA, que é um dos piores para se pegar conteúdo, publica na hora que sai o gol. Eu repostei um vídeo com a marca do time do River Plate, marcando o River Plate, mesmo assim perdi a página por causa desse vídeo aí. Um abraço, River Plate, agradeço vocês mesmo. A gente paga em dezembro para vocês aí, viu? Neymar e companhia vai fazer esse pagamento por mim aí, se Deus quiser. É argentino, você vai esperar o que de argentino, cara? Não...
Nem senta a cabeça. Não, pera aí. Não fala mal de argentino, pera aí. Não fala mal de argentino, que meu maior ídolo é Ricardo Quaresma e Lúcio Gonzalez. Não, o Quaresma é português, o Lúcio Gonzalez. Eu ia falar isso agora, ô idiota. Isso agora. É que o Corrigiu a tempo. Quaresma é craque, só que ele é português. Só que Lúcio Gonzalez, maior argentino de todos. Isso que dá a contratar mão de obra barata. Após esse problema técnico, nada mais justo do que um minuto de sabedoria com o momento harmonioso. Agora, pensem comigo. A Rainha Elizabeth, já beirando seus 100 anos, veinha, mais pra lá do que pra cá, ela já viu guerra, já viu a queda do Muro de Berlim, já viu várias crises, já viu gente nascer, morrer, mas nunca viu o Mundial do Palmeiras. Nunca viu e, pelo visto, nunca verá. Depois desse minuto de sabedoria com o nosso... Não, mas aí eu quero participar de novo, pô. Vamos fazer outra live depois. Aí a gente faz um novo vídeo depois e faz o quiz, pô. Não, vamos sim. Olha lá, o Mike, o Neymar caiu. Puta merda, mano. Esse Ramon me mata. Então, e com esse papo maneiro, cara, de futebol alternativo, que para mim foi um grande prazer. Eu acompanho os vídeos, acompanho o canal, sou um inscrito, sim, eu acompanho os vídeos, sim, e quem não goste, venha pra porrada, tá? E, cara, Jonathan, só tenho a agradecer mais uma vez a sua participação, obrigado, a sua humildade, tá? Que você não se escondeu prontamente, você tá aqui participando conosco e foi uma aula de futebol alternativo, porque eu confesso que algumas coisas que você falou já me deu de ensinamento pra gente poder tocar essa merda aqui que a gente tá criando, tá? Exatamente. E te agradeço de verdade. Cara, eu quero primeiro agradecer vocês, agradecer a todos. Realmente é um prazer ter conversado com vocês. Peço desculpas, como eu disse, minha cara de cansado não transfigura a vontade que eu estava aqui de estar com vocês. Realmente foi um prazer. Fico à disposição quando vocês quiserem marcar uma outra live para conversar mais sobre futebol alternativo. Também quando eu for fazer umas lives lá no meu canal, já estão convidados também, se puderem participar, será um prazer. Com certeza. E é isso, cara. Fico muito feliz. Ganhei hoje, voltando para quem está assistindo do começo, do final, né? Voltando a repetir, nessa noite de quarta-feira, gravando aqui, eu ganhei essa noite literalmente com os elogios, com os comentários de vocês. E vou mandar meu WhatsApp depois para vocês lá para a gente continuar trocando ideia. E contem comigo aí no que vocês precisarem, sim. Sempre um prazer. Legal. E para você que não está nos acompanhando desde o início, não se esquece, vai lá no canal Gol de Canela. O link vai estar na descrição aqui. Se inscreve lá. Qualquer um dos vídeos que você assistir, vocês vão curtir muito. Qualquer amante do futebol vai curtir bastante, tá? Vai lá no Instagram, também vai estar aqui o Instagram de todo mundo na descrição. Se inscreve aqui nesse canal aqui que está nascendo, mas nasceu para ser grande. Tá? Vamos trabalhar para isso com a ajuda de vocês ou sem a ajuda de vocês também. Tô cagando para vocês. Só assiste e curte e compartilha com seus amigos, beleza? É isso. Galera, aquele forte abraço. Agradeço mesmo mais uma vez, Jonathan, Patrick. O nosso idiotinha caiu, mas com certeza ele mandou um WhatsApp aqui para mim. Agradece todo mundo aí por estar assistindo, nosso Ramon. Sim. E vamos junto, Mike. Valeu pela força aí no backstage. E vamos para cima, se inscreve, vai lá no card aqui, ó, tem um monte de card rodando aqui em cima. Valeu, um grande abraço. Fui, galera! Valeu, falou!